Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Estamos então estudando sobre o cânon bíblico e hoje vamos ver um pouco a história do cânon do Antigo Testamento. As passagens bíblicas começaram a ser escritas esporadicamente desde os tempos anteriores a Moisés. É de notar que a escrita era uma arte rara e cara na antiguidade. Moisés foi o primeiro codificador das tradições orais e escritas de Israel no século 13 a.C. Essas tradições, leis, narrativas, peças litúrgicas foram sendo acrescidas aos poucos por outros escritores no decorrer dos séculos, sem que os judeus se preocupassem com a catalogação das mesmas. Assim foi se formando a Biblioteca Sagrada de Israel. Todavia, no século I da era cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos, cartas de São Paulo, evangelhos, etc., que se apresentavam como a continuação dos livros sagrados dos judeus. Estes, porém, não tendo aceito Cristo, trataram de impedir que se fizesse a aglutinação de livros judeus e livros cristãos. Por isto, segundo bons autores modernos, vários rabinos reuniram-se no sínodo de Jâmnia, ou Jámnis, ao sul da Palestina, por volta do ano 100 depois de Cristo, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Foram estipulados os seguintes critérios. Primeiro, o livro sagrado não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Segundo, o livro sagrado não pode ter sido escrito não em língua aramaica ou grega, mas somente em hebraico. O livro sagrado não pode ter sido escrito não depois de Esdras. E o livro sagrado não pode ser escrito não em contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Em consequência, os judeus da Palestina fecharam o seu cânon sagrado sem reconhecer livros e escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia uma próspera colônia judaica que, vivendo em terra estrangeira e falando língua estrangeira, que era o grego, não adotou esses critérios nacionalistas estipulados pelos judeus de Jâmnia. Os judeus de Alexandria, então, chegaram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego entre 250 e 100 antes de Cristo, dando sim origem à versão grega dita alexandrina, ou de 70 intérpretes. Essa edição grega bíblica encerra livros que os judeus de Jâmnia não aceitaram, mas que os de Alexandria liam como palavra de Deus. Assim, os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Sirácides, 1º e 2º Macabeus, além do livro de Esther, capítulo 10, versículo 4, ao 16, versículo 24, e o livro de Daniel, do capítulo 3, versículo 24 a 90, e do capítulo 13 e 14, né? Esses trechos da Bíblia foram tirados. Podemos, pois, então dizer que havia dois cânones entre os judeus no início da era cristã, o restrito da Palestina e o amplo de Alexandria. Os protestantes preferiram o restrito da Palestina e os católicos preferiam o amplo de Alexandria. Por isso há a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante tem 66 livros e a católica tem 73 livros. Ora, acontece que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento usando a tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta diferia do texto hebraico. Tenham-se em vista Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23.
em que é citado Isaías, capítulo 7, versículo 14. O texto grego, então, tornou-se a forma comum entre os cristãos. Em consequência, o cânon amplo, incluindo os 7 livros e os fragmentos citados, passou para o uso dos cristãos. Verificamos também que nos escritos do Novo Testamento há citações implícitas dos livros deuterocanônicos. Assim, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 32, e Sabedoria, capítulo 13, versículo de 1 a 9, e Romanos, capítulo 13, versículo 1, Sabedoria, capítulo 6, versículo 3, Mateus, capítulo 27, versículo 43, Sabedoria, capítulo 2, versículo 13 e 18, Tiago, capítulo 1, versículo 19, Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 29, Eclesiástico, capítulo 51, do 23 a 30. Deve-se, por outro lado, notar que não são nem implicitamente citados no Novo Testamento livros que de resto todos os cristãos têm como canônicos, assim Eclesiástico, Esther, Cântico dos Cânticos, Esdras, Neemias, Abdias, Naum, Ruth, Provérbios. Nos mais antigos escritos patrísticos são citados os deuterocanônicos como escritura sagrada. Clemente Romano, em cerca de 95, na Epístola aos Coríntios, recorre a Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico. O pastor de Hermas, também em 140, faz amplo uso do Eclesiástico e do segundo Macabeus. Hipólito comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos, cita como escritura sagrada Sabedoria, Baruque, e utiliza Tobias e 1º e 2º Macabeus. Nos séculos 2 e 4 houve dúvidas entre os escritores cristãos com referência aos 7 livros, pois alguns se valiam da autoridade dos judeus de Jerusalém para hesitar. Outros deixavam de lado os deuterocanônicos, porque não serviam para o diálogo com os judeus. Finalmente, porém, prevaleceu na igreja a consciência de que o cânon do Antigo Testamento deveria ser o de Alexandria, adotado pelos apóstolos. Sabemos que das 350 citações do Antigo Testamento, no Novo, 300 são tiradas da versão de 70. Em consequência, os concílios regionais de Hipona, Cartago III, Cartago IV, Trullos, definiram sucessivamente o cânon amplo como sendo o da Igreja. Esta definição foi repetida pelos concílios ecumênicos de Florença e Trento e o Vaticano I. São Jerônimo foi, sem dúvida, uma voz destoante neste conjunto, tendo ido do Ocidente para Belém da Palestina a fim de aprender o hebraico. Assimilou também o modo de pensar dos rabinos da Palestina neste particular. Durante a Idade Média, pode-se dizer que houve unanimidade entre os cristãos a respeito do cânon. No século XVI, porém, Martinho Lutero, querendo contestar a Igreja, resolveu adotar o cânon dos judeus da Palestina, deixando de lado os 7 livros e os fragmentos deuterocanônicos que a Igreja recebera dos judeus de Alexandria. É esta a razão pela qual a Bíblia dos protestantes não tem 7 livros e os fragmentos que a Bíblia dos católicos inclui. Para dirimir as dúvidas, observamos que os critérios adotados pelos judeus de Jâmnia para não reconhecer certos livros sagrados eram critérios nacionalistas. Tal nacionalismo decorria do fato de que desde 587 a.C. os judeus estavam sob domínio estrangeiro, que muitos os aborrecia. É o Espírito Santo quem guia a Igreja de Cristo e fez que, após o período da hesitação, os cristãos reconhecessem como válido o cânon amplo. Aliás, o próprio Lutero traduziu para o alemão os livros deuterocanônicos na sua edição alemã datada de 1534. O catálogo é o dos católicos, o que bem mostra que os deuterocanônicos eram usuais entre os cristãos. Não foi o Concílio de Trento que os introduziu no cânon. De resto, as sociedades bíblicas protestantes até o século XIX incluíam
os deuterocanônicos em suas edições da Bíblia. Para os católicos, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento são tão valiosos como os protocanônicos. São a palavra de Deus inerrante, que, aliás, os próprios judeus da Palestina estimavam e liam como textos edificantes. Por exemplo, os próprios rabinos serviam-se do eclesiástico até o século X, como escritura sagrada. O primeiro Macabeus era lido na festa de Ensênia, ou da dedicação do templo. Baruque era lido em alta voz nas sinagogas do século IV depois de Cristo, como atestam as constituições apostólicas. De Tobias e Judite temos midrashim, ou comentários em aramaico, que atestam como tais livros eram lidos na sinagoga. Na nossa próxima aula, então, vamos estudar a história do cânon do Novo Testamento. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.